Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênçãos. Amém, irmãos? Irmãos, vocês que me acompanham aí no YouTube, escreve aí no meu canal, né? Para que seu nome apareça aqui, eu vou estar sempre orando por você, né? Ativa o joinha aí, né? Eu tenho certeza que você vai ser sempre abençoado em nome de Jesus, porque teu nome vai aparecer aqui e eu vou estar orando para vocês em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre onde estão os seguidores que Jesus procura. Onde estão esse povo que Jesus está batendo na porta de tanta gente, mas não querem abrir? Cadê o povo, irmãos? Jesus está voltando e o povo está desaparecido. Então vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus lá em João, no capítulo 1, no versículo 51, que diz o seguinte: aqui é Jesus falando, hein? Jesus está falando para Natanael, quando conheceu o Natanael. Aí Jesus disse assim: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém, irmãos? Aqui, logo após o batismo de Jesus, ele tinha 30 anos de idade e Jesus não era famoso ainda. Ele não era famoso ainda, não tinha feito nenhum milagre naquela época, ele ainda não tinha feito nenhum milagre. E só que quem tinha falado de Jesus para outras pessoas foi João Batista. Foi João Batista que tinha falado para outras pessoas sobre Jesus, porque ele tinha um conhecimento já de Jesus, né? E João tinha visto Jesus passando depois de alguns dias, né? João tinha visto Jesus passando depois do batismo e falou com o povo: eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está vindo, olha lá ele, apontou, né? E esse que João Batista falou, eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o que te abençoa, é o que está te abençoando, é o que está te protegendo, está protegendo a sua família, está protegendo o seu carro, sua moto. É esse que é o nosso Pai que nos protege, que nos dá um milagre. Então, João Batista falou, eis que tira o pecado do mundo. E João Batista já tinha os seus próprios discípulos na época, né? Seus próprios seguidores. Na época ele já tinha os seus. E ele pensava até que João era o Messias. O povo pensava, porque ele era um homem muito bom, porque ele era um homem extraordinário naquela época. Então eles achavam que João Batista era o Messias, que ele era bom demais. Mas João falava com o povo que ele não era o Messias, porque eles se achavam que João era o Messias, porque ele era muito bom, mas não era. Né? E João deixou bem claro que ele não era o tal esperado pelas nações, pelo mundo, que o mundo naquela época, todo mundo estava esperando o Messias aparecer, que falavam tanto no Messias como nós esperamos a vinda dele para arrebatar as tuas ovelhas, que somos nós que buscamos ao Pai, que temos um compromisso sério com Deus. Então muitos aqui na terra estão esperando a vinda de Jesus aqui para arrebatar nossas ovelhas, que ele vai aparecer nas nuvens e vão nos arrebatar. Num piscar de olho nós vamos ver ônibus desaparecendo, ônibus caindo, pessoas dentro de ônibus desaparecendo, dentro de metrô, dentro de avião. Talvez você está conversando com alguém dentro do ônibus ou dentro de metrô, de repente a pessoa some dentro de um avião, você está com uma pessoa do lado, a pessoa some, né? Você vai ver muitas tragédias acontecendo, ou os escolhidos de Deus que está dirigindo um automóvel ou um avião, pilotando um avião,
ou um ônibus de repente cai num abismo, cai num buraco, ou cai em qualquer lugar, o carro batendo e pegando fogo, avião destruindo, né? Algumas pessoas que não têm Jesus ainda vão estar sendo queimado, né, destruído, porque muitas coisas vão acontecer na vida de Jesus. Num piscar de olho, irmãos, nós vamos estar subindo, ele vai aparecer nas nuvens e vai arrebatar tuas ovelhas. Então muitas tragédias vão acontecer aqui e nós não vamos estar aqui para ver essas coisas, né? Mas quando ele viu Jesus, quando o João viu Jesus, apontou para Jesus, o João Batista arrumou 2 discípulos, os primeiros discípulos que Jesus arrumou foi o que João Batista arrumou, né? Que passaram a seguir Jesus. Esses 2 passaram a seguir Jesus até o fim. E eles passaram eles passaram a ser apóstolos, depois pregadores do Evangelho. Então eles seguiram Jesus, Jesus foi ensinando ele e foram pregar a palavra de Deus, foi até o fim. E eles foram até o fim e foi dar a vinda por causa do Evangelho, foi pregar o Evangelho com o Pai, né? E quem arrumou os 2 primeiros discípulos, quem arrumou os 2 primeiros seguidores, foi João Batista. Foi João Batista que passou os 2 discípulos dele para Jesus. Se chama André. E ele tinha um sócio na época, o André tinha um sócio na época, um barco só, eles eram pescadores, tinha um barco, né? De pescaria, e esse sócio dele chamava João, né? E ela chamava João. E esses 2 discípulos passaram a seguir Jesus. E Jesus, sabendo que eles estavam seguindo, e ele perguntou. Jesus foi e perguntou o que eles queriam, o que vocês querem. E eles, sem saber o que dizer, sem saber o que falar com Jesus, disseram: onde o Senhor mora? E Jesus disse: vem e me segue. Vem ver onde eu moro. E eles foram e ficaram assim, com Jesus, assustados, né? E foram acompanhar Jesus. E no dia seguinte, Jesus estava querendo ir para Galileia. Só que João e o André estavam felizes, alegres, porque ele estava com um homem famoso que ainda não tinha feito nenhum milagre, mas eles conheciam, eles sabiam que Jesus era um homem, né, perfeito, um homem de fama, que ia fazer muitos milagres. Então ele estava alegre demais, assim como nós vamos estar quando nós ser arrebatados, a alegria que nós vamos ter lá no reino de Deus, nós vamos ser transformados, né? Então nós vamos ter uma alegria extraordinária, nós vamos ser totalmente diferente do que nós vivemos aqui, né? E lá, então lá o André, mas o João estava feliz, muito alegre. Eles queriam arrumar mais seguidores para acompanhar Jesus. Eles queriam arrumar mais seguidores porque eles estavam muito alegres, queriam pegar os melhores amigos deles para acompanhar Jesus, né? Aí, principalmente o André, porque o André estava com aquela alegria imensa, todo emocionado, né? Muito feliz de estar com Jesus, viver com Jesus. Ele ficou muito alegre, então ele queria chamar os melhores amigos dele. Assim, irmãos, quando muitas pessoas que estavam em um fundo do poço, quando estava no fundo do poço, passa a entregar sua vida para Jesus e permanecer firme, fica assim mesmo. Fica emocionado, fica alegre, a vida dele fica transformada, porque ali vai bater uma guerra espiritual, o diabo vai querer impedir da pessoa não ir ter um compromisso com Deus, e os anjos de Deus vai puxar a pessoa, mas só que Jesus fala que nós somos livre-arbítrio, nós temos que ter a nossa disposição, a nossa vontade de ir, não é por
por força nem violência, pelo amor a Ele que nós temos que ir. Então, por isso que Jesus fala que nós somos livre-arbítrio. Por isso que nós somos livre-arbítrio, mas nós temos que ter a vontade de ter um compromisso com Deus, porque você vai sentir aquela diferença que você estava no mundo com a tua vida que você vai passar a ter. Como o André ficou, o João ficou, né? E o André que quer que seu irmão Pedro conheça Jesus, né? Ele queria conhecer Jesus. Pela alegria dele, ele ficou tão alegre que queria conhecer, apresentar o seu irmão para Jesus, né? E André foi procurar o seu irmão. Foi procurar o seu irmão Simão. Foi procurar o seu irmão e ele encontra o seu irmão. Encontra o seu irmão, chega para ele e diga: Simão, nós encontramos com o Messias, aquele que você tanto queria conhecer, aquele que você procurou tanto, nós encontramos com ele. Então Simão ficou emocionado, assustou. E Pedro, ele sabia que Messias era o Rei eterno. E Pedro sabia disso, que ele era o Rei eterno, o rei que todos se aguardavam, estavam se aguardando a vinda dele para conhecer, né? E Simão disse assim: vocês acharam o Messias aonde? Achamos ele. E disse, achamos eles, disse o André, achamos eles, venha conosco, que vamos te apresentar ele. Nós vamos te apresentar o Messias, que nós conhecemos o Messias de face a face. Então venha acompanhar nós, Simão, que você vai conhecer o Messias. E André e João foram levando Simão até Jesus. E Simão nunca tinha visto Jesus. E Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda, mas eles ficaram emocionados. Quando o André foi apresentar o Simão para Jesus, antes de Simão falar alguma coisa, Jesus já olhou para ele e olhou para Simão assim e falou: assim mesmo, antes de você ser apresentado, Jesus falou com ele assim: você é o Simão, o filho de Jonas? Você é o Simão? E Simão assustou. Simão assustou naquela hora e dizendo: como o senhor sabe o meu nome? Como o senhor sabe que eu sou? Você é o Simão, filho de Jonas? E falou: como o senhor sabe o nome do meu pai? Como o senhor sabe? Jesus disse: a partir de hoje seu nome não será mais Simão. O seu nome será Ceifas. Aqui, irmãos, aqui nos mostra que tudo que fizemos escondido de Deus, tudo que nós fizemos escondido dos homens, nunca vamos esconder de Deus. Tudo nós podemos fazer escondido dos homens, mas amanhã será descoberto que Deus mostra. Ele não aceita. Deus, ele não é injusto, ele é justo. Então, quando nós fazemos alguma coisa escondido de alguém, lá na frente Deus mostra. Porque ele é justo, principalmente nós que somos servos de Deus, escolhidos de Deus, por Deus. Se nós estamos fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus, Deus vai mostrar, principalmente dentro de uma igreja. Se você está fazendo alguma coisa errada, Deus vai acusar, que ele não aceita, ele é justo, ele não aceita. Se a palavra de Deus diz: ouve o que o Espírito diz às igrejas. Então ali o Espírito Santo está ali. Então Deus está ali. E se nós estiver fazendo alguma coisa desagradando ao homem, ou à mulher, ou ao pastor, ou à igreja, Deus não aceita. Então tudo que fizemos escondido do homem, nunca vamos esconder do nosso Pai Celestial. Ele vai mostrar, né? Então ele vai mostrar, porque ele sabe até o dia da nossa vida amanhã. Ele sabe de tudo que vai acontecer conosco amanhã. Se escondemos do homem, mas nada nós escondemos de Deus. E seu nome a partir de hoje será Ceifa. Assim ele falou com Simão.
Então, traduzindo na Bíblia, esse nome Ceifa, traduzindo na Bíblia, que será Pedro, né? Como fala lá no versículo 42, que disse que e levou Jesus a olhar, olhando para ele, disse: Tu és o Simão, filho de Jonas? Tu serás chamado de Ceifas. Aqui será, quer dizer, Pedro. E Pedro começou a ficar maravilhado. Ele começou a se emocionar, a se empolgar, porque foi mudado o nome dele. Ele se gostou, ele achou bom, porque foi um homem. Foi Deus que transformou a vida dele, transformou o nome dele, mudou o nome dele, né? Então ele encheu de alegria. Ele se encheu todo com Jesus por ter mudado teu nome. E falou que iria seguir esse homem, que é Jesus. E foi seguir também Jesus. E Jesus agora está com 3 discípulos, 3 seguidores, que era João, André e Pedro. E depois Jesus quer ir para a Galileia, continuar sua caminhada. E ele encontrou no seu caminho um rapaz. Ele encontrou no seu caminho um rapaz chamado Filipe. E não foi por um acaso que ele encontrou com o Filipe, né? O Filipe, ele era da mesma cidade que o André, Pedro, tinha nascido. Ele era da mesma cidade, lá da Galileia, era conterrâneo de uma aldeia, né? Conterrâneo de uma aldeia pequena chamada Betsaiba. Ele era dessa aldeia pequena chamada Betsaiba, né? E Jesus disse, Filipe, para Filipe, segue-me. Então já estava Filipe, João, Jonas, Filipe, João e Pedro, né? Então ele falou, Filipe, segue-me. E Filipe ficou maravilhado também, acreditando que Jesus era o Messias, quer dizer, o ungido de Deus. Então ele ficou maravilhado, ficou todo alegre também, ficou se empolgado e seguiu também. E Filipe, ele queria trazer as pessoas para seguir Jesus também. Então o povo, ele estava evangelizando, ele queria que o povo conhecesse Jesus, porque Jesus, ele era famoso. Antes de fazer os milagres, o povo já falava de Jesus, falava que ele era um homem, o nosso ungido. Ele era aquele abençoado que veio abençoar as nações. E o povo ficou, né, empolgado com aquilo, né? E ele passaram a seguir Jesus. E ele pensa em um grande amigo também, que era Natanael. Ele foi também procurar Natanael, foi procurar para apresentar o seu melhor amigo, que era Natanael. E Natanael era um homem muito abençoado, muito usado por Deus, ele era muito estudioso, né? E logo pensou no seu grande amigo, o Natanael, que estuda tanto a palavra de Deus, e eu que levar para Jesus, eu tenho que levar para Jesus, eu tenho que apresentar Jesus para ele, eu tenho que mostrar para meu amigo Natanael que Jesus, o Messias, está próximo de nós. Porque ele está precisando de conhecer Jesus. Eu vou procurar o meu amigo, meu irmão Natanael, porque ele é um estudioso, sempre estava estudando a palavra de Deus, sempre estava querendo ter um conhecimento mais profundo na palavra de Deus. Assim, irmãos, assim, meus irmãos, tem muitas pessoas que estão passando por uns problemas gravíssimos em sua casa, na família, na sua vida particular, né? Mas não vai procurar uma saída com o Pai. Não vai procurar um socorro. Não vai procurar o Senhor Jesus, que é o nosso socorro. Sem Jesus nada somos nesse mundo. E acha melhor viver como está. Não quer procurar uma saída. Ele está procurando, ele está passando por uma situação
uns problemas na vida, na família, mas se você vai lá e chama eles, eles falam que vai, só fala que vai. Quando talvez a pessoa fale que vai estar com a intenção de ir, o diabo trabalha. O diabo ele não quer perder aquela obra. É uma pessoa escolhida por Deus, mas o diabo ele vai trabalhar. Ele vai chamar alguém para ir lá, uma visita, fazer uma visita na pessoa, só para impedir da pessoa ir para aceitar Jesus e buscar a Deus para ter uma vida melhor. Ou então aparece uma enfermidade. Ele coloca uma enfermidade na pessoa para a pessoa não querer ir fazer aquilo que é da vontade do Pai. Então ele trabalha nessa hora, né? Mas a pessoa tem que ter a disposição. E Filipe vê o Natanael assentado debaixo de uma árvore, uma figueira, e Filipe aproximou de Natanael e falou: queria lhe dar uma notícia e uma novidade. Natanael, eu vou te dar uma notícia boa, vou te dar uma novidade para você emocionar mais do que você já está emocionado. Você está aprofundando aí na palavra de Deus, está conhecendo mais a palavra de Deus. Eu vou fazer você aprofundar mais nisso aí. E ele começou a falar de Jesus para ele. E ele iria conhecer Jesus. Ele falou: Natanael, me acompanha. Você vai conhecer o Messias. Eu vou te apresentar o Messias de face a face. Vou te mostrar Jesus, esse que você está lendo aí na Bíblia. Eu vou te apresentar ele. Me acompanha, Natanael. E então o Natanael imediatamente saiu daquela árvore, daquela figueira e foi acompanhar o seu amigo, né? E isso, irmãos, que Jesus quer que seu povo faça no dia de hoje, evangelizar, pregar o evangelho, né? A toda criatura, porque essas são a nossa obrigação. Como esse povo, João, Felipe, André, né? O filho de Jonas, todos eles, né? Foram fazer a vontade do Pai, foram pregar o evangelho, né? Aprender, né? Esses homens que acompanharam Jesus, né? Foram um grande homem abençoado por Deus, que acompanharam Jesus. Por ter acompanhado Jesus, foram um grande homem abençoado, né? Tem tantas pessoas que hoje no mundo, irmãos, que estão perdendo as tuas bênçãos, né? Estão precisando de uma bênção por não estar fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, porque não é por força nem violência, mas é por amor a Ele, mas o povo não quer. Aí o amor que esses povos, que João, Felipe, André, Natanael teve por Jesus, e cadê o amor que o povo está querendo ter por Jesus? Que Jesus está batendo na porta de muitos, mas nem todos querem abrir, irmãos. Nem todos querem ter um compromisso com o Senhor Jesus, né? Então, eles estão perdendo, muitos estão perdendo a sua bênção por não estar fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai, não estar buscando ou orando em casa, ou não jejuando, e pode deixar de ganhar o seu milagre, né? Por isso aqueles homens que acompanharam Jesus foram evangelizar e foram bem-sucedidos, foram todos eles abençoados. Então, essa evangelização foi com Jesus e seus discípulos naquela época, até a sua volta aqui na Terra. Eles evangelizaram e hoje, irmão, nós temos que fazer a vontade do Pai aqui na Terra até a volta dele. Nós temos que evangelizar e de pregar o evangelho a toda criatura, né? E quem crer for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, o diabo está trabalhando na vida de muitos para ser condenado, para não deixar a pessoa ser salva, está fazendo a maldade com muitos. Só que nem todos os escolhidos de Deus não quer fazer a vontade do Pai para ter o seu galardão lá no reino de Deus. Porque aqui, irmãos, tudo é de passagem, nós vamos deixar tudo aqui, nós não vamos levar nada, nós vamos ter o nosso galardão, vai ser no reino de Deus. E Jesus, ele está batendo na porta de muitos nesse mundo de sofrimento,
Porque o mundo, irmãos, no mundo o povo está tendo sofrimento, mas o povo não quer abrir a porta, prefere ficar sofrendo pelo mundo. O mundo está sendo destruído cada dia que passa. Eu sempre estou falando isso porque o diabo está destruindo, tá destruindo a vida do povo, está fazendo tanta maldade com o povo, com permissão de Deus, pelas suas desobediências. E nós, irmãos, estamos vendo tantas pessoas que dispensaram, né? Dispensaram a evangelização, né? Muitos estão dispensados. O servo de Deus, não está fazendo aquilo que é da vontade do Pai e estão sofrendo por ter dispensados aquilo que é da vontade de Deus. Tem muitas pessoas que são escolhidas por Deus, mas está achando melhor ficar nos seus pecados, até ser destruído. São escolhidos por Deus até cair lá no fundo do poço, para depois ele acordar, para lembrar que existe um Deus que pode tirar ele de lá. Então Deus permite que a pessoa, que os escolhidos, os pirracentos, caem lá embaixo no fundo do poço, para depois se acordarem, lembrar que existe um Deus. Aqueles que estão na obediência, como Feijão, André, Filipe, Natanael e seus 12 discípulos, foram bem-sucedidos por suas obediências de acompanhar Jesus, né? Creio, irmão, que no dia de hoje, todos que estão fazendo a vontade do Pai, né, têm seu galardão no reino de Deus. Todos que estão fazendo a vontade do Senhor têm seu galardão no reino de Deus. Mas tem muitos que estão fazendo a vontade de Deus no altar e estão no pecado. Tem muitos, né? Os que estão fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus no altar e está no pecado, vai ser destruído, porque vai sofrer, vai pagar tudo, né? Se não se arrepender, se não está arrependendo, vai colher tudo que plantou. Vai colher tudo. Tem muitas pessoas que estão no altar, está se prostituindo com outras pessoas, tá roubando, né? Tá fazendo aquilo que o diabo gosta, tá dando a brecha para o diabo destruir a vida deles. Tem muitas pessoas que têm outros cargos nas igrejas ou em outros lugares e estão roubando, estão deixando o diabo fazer o que o diabo quer que eles façam e estão sendo destruídos. Tem muitas pessoas, irmãos, que passam vergonha nesse ponto e sai da presença do Pai e cai lá embaixo, vira um mendigo, vira um pedidor de esmola. Tem pessoas, irmãos, que estão hoje pedindo debaixo do viaduto, dormindo debaixo do viaduto, que conhecem muito bem a palavra de Deus, conhece até mais que a gente, é para pastor, obreiros, discípulos da igreja, né? Mas por ter feito alguma coisa fácil da igreja, o diabo tira eles da igreja, eles caem lá embaixo, porque a palavra de Deus diz que quando nós afastamos de Deus, vem 70 demônios piores do que vem 7 demônios piores do que aqueles que já existiam para destruir a vida do ser humano. E isso está acontecendo com muitos. Tem muitos que estão debaixo do viaduto, que eram pastores, que eram diáconos, que eram obreiros, missionários, ou outros cargos, né? E se afastaram. Membros, né? E se afastaram e estão sofrendo debaixo das mãos do diabo, porque o diabo ele quer matar, roubar e destruir os que buscam Deus. Ele não preocupa com o povo no mundo, ele preocupa com os que estão dentro da igreja, porque a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. Então nós temos que vigiar e orar sempre para aqueles que estão sofrendo, para não cair na armadilha satânica, na armadilha do diabo, que ele quer destruir a vida do ser humano. Amém, irmãos? Vou deixar essa mensagem para vocês hoje e vamos orar. Nós vamos orar para que Deus abençoe aqueles que são perdidos e que o povo procura a seguir Jesus, porque cadê os seguidores do Pai? Cadê ele?
que ele está batendo na porta, mas não está encontrando. Então nós temos que vigiar, porque a vinda de Jesus está próxima e nem todos acreditam, mas ninguém sabe o dia e a hora. Mas as profecias estão acontecendo. Amém? Vamos orar a Deus. Querido Deus e poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus estamos entrando na tua presença, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe que estamos fazendo o que não te agrada, meu Pai. E o que te agrada, Pai. Muita gente está fazendo o que não te agrada e muita gente está fazendo o que te agrada, meu Deus. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe todos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa todos aqueles que estão te buscando, aqueles que estão te exaltando, fazendo a tua vontade, meu Deus amado. Pai, todos que ouviram essa mensagem, meu Deus, que seja abençoado, a família seja protegido, e eu creio que eles vão encontrar comigo no teu reino, meu Pai. Abençoa todos, meu Pai, que estão me acompanhando, em nome do Senhor Jesus. Pai, todos aqui do YouTube, meu Pai, eu te peço, Senhor, protege, guarda, protege cada um, meu Pai amado, pela tua misericórdia, meu Deus, porque a tua palavra diz que nós somos bem-sucedidos com a tua presença, meu Pai. Então abre as portas para quem está tanto precisando, meu Deus. Tantas pessoas que precisam do milagre, meu Pai. Eu repreendo todas as enfermidades, ou espírito de trabalhos, meu Pai, espírito de macumbaria que estiver atrapalhando a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, que seja repreendido. Todos, meu Pai amado, todas as maldades que estão na vida dessa pessoa, meu Pai, eu repreendo em nome de Jesus, porque o Senhor é um Deus de vitória. Então o Senhor quer nos dar vitória, Pai. Então nós entregamos tudo nas tuas mãos. E peço que o Senhor nos dê uma resposta, Pai, em tudo que nós fazemos, meu Pai. Se 1000 cair ao nosso lado, 10.000 pode cair à nossa direita, mas eu sei que nós não sejamos atingidos, porque o Senhor é conosco, meu Pai. Por isso nós te agradecemos pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor. Abençoe todos, meu Pai, que me acompanharam, que estão ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor seja convosco, irmãos.